Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Nós vamos orar nesse momento. Esse é o nosso momento de oração. E eu creio que você já viu aí no nosso canal do YouTube. Nós temos um chat que você pode comentar a celebração, você pode comentar o que está acontecendo aqui. E eu quero estimular você a colocar o seu pedido de oração lá. Uma vez que o culto vai ficar registrado, gravado, durante a semana nós vamos orar pelas necessidades que você vai escrever e que você vai colocar aí no nosso chat. Então escreva agora qual o seu pedido de oração. Então nós vamos orar nesse momento, nós vamos colocar o nosso coração, nós vamos colocar o nosso Brasil, as autoridades, vamos colocar toda a equipe de saúde que está se desdobrando para ajudar o máximo de pessoas possível nesse momento. Eu quero colocar diante de Deus também a equipe de enfermagem aqui da nossa igreja. Nós temos tantos queridos e queridas que estão nesse momento se doando por horas a fio para ajudar as pessoas que precisam nesse momento. Eu quero colocar diante de Deus também os nossos idosos, as pessoas da nossa igreja que já estão nessa idade, que é a idade que infelizmente se enquadra no grupo de risco. E eu quero orar também por aquelas pessoas que têm alguma doença crônica, que têm alguma doença um pouco mais delicada e que exigem um pouco mais de cuidado nesses tempos de vírus que nós vivenciamos. Então ore conosco nesse momento. Enquanto cantamos, o grupo, a nossa querida equipe, eu quero agradecer a eles porque estão aqui nessa manhã, louvando ao Senhor junto conosco. Então com esse fundo musical aqui, nós vamos nesse momento orar ao Senhor. Ore conosco. Se você já escreveu o seu pedido, se você já comentou o que está acontecendo aqui na nossa celebração da IBUB, eu convido você mais uma vez a colocar a sua mão no seu coração. Coloque a sua mão no seu coração nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, quebrantados, contritos, entregues ao Senhor. Nós não temos outra saída, nós não temos outro caminho a trilhar, a não ser descansar nas tuas mãos, a não ser nos lançar nos poderosos braços do Senhor e permitir que o eterno amor do Senhor cuide de nós nesse momento, nesses tempos de incertezas, literalmente incertezas. Nós não sabemos o que será amanhã, mas como nós dissemos no início dessa celebração, nós cremos que o Senhor de alguma forma permitiu que isso acontecesse. O Senhor permitiu que de alguma maneira nós entrássemos nesse exílio, nesse deserto, certamente para nos fazer mais maduros, certamente para preparar a igreja do Senhor para ser mais forte, para ser mais bem preparada, para enfrentar esses tantos desafios que nós temos pela frente. Então que o Senhor continue preparando a cada um de nós, fortalecendo a cada um de nós, exercitando a nossa musculatura espiritual e emocional. É assim que nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós nos lembramos agora do que o Senhor Jesus nos diz e que muitas vezes não praticamos tantas coisas que a Escritura Sagrada nos recomenda. Quando o Senhor Jesus nos diz que basta cada dia o seu mal, basta o mal de cada dia, vivamos cada dia, e nós estamos literalmente agora sendo forçados a isso. Nós não sabemos o que vai ser amanhã, nós estamos entregues ao Senhor. Portanto, que toda a nossa ansiedade nesse momento seja lançada diante do trono da glória, do trono do Senhor, onde há misericórdia, onde há graça, onde há alegria, onde há paz. É no trono da glória do Senhor. Nesse momento agora queremos também colocar diante do Senhor o mundo inteiro que está agora em torno desse único tema: como debelar esse vírus, esse microscópico vírus, que já tem matado tantos e tem amedrontado tantos outros. Tenha misericórdia, Senhor, de países como a Itália. Tenha misericórdia desses tantos países europeus que já estão sendo devastados.
Tenha misericórdia da África, Senhor Deus, principalmente dos países mais pobres da África. Que o Senhor os livre, que o Senhor livre os nossos queridos irmãos, que infelizmente não têm muitas vezes os recursos que os países mais desenvolvidos têm. Então que o Senhor os livre, que o Senhor os proteja. Pedimos ao Senhor pelos os mais carentes, os mais pobres do nosso Brasil. Pedimos ao Senhor pelas comunidades, pelas favelas, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Que o Senhor os visite, que o Senhor, de alguma forma, levante a igreja, levante homens de bem, mulheres de bem, para ajudar essas pessoas. Pedimos pelos governantes, pelas autoridades, que o Senhor continue dando sabedoria, dando orientação, dando graça, dando direção, para que eles ajudem nesse momento a população, da melhor maneira possível. Nós pedimos ao Senhor pela economia também, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dessa economia globalizada, que se algo acontece de ruim em um país poderoso, todos os outros países sofrem ao mesmo tempo, mas que o Senhor também tenha misericórdia, que o Senhor sustente, Senhor Deus, os países. Essa é a nossa oração. Pedimos nesse momento por todos os profissionais de saúde, todos eles, pelos enfermeiros, pelos médicos, fisioterapeutas, por todos aqueles que exercem alguma profissão de cuidado, de saúde, para com a população. Abençoa os enfermeiros da IBUB, obrigado pela vida deles, cada um deles, homens e mulheres, que nesse momento se doam, trabalham, se esforçam. Que o Senhor também os abençoe, que o Senhor renove as suas forças, no nome de Jesus. Pedimos agora também pelos mais idosos, por aqueles que requerem mais cuidado, maior cuidado de nossa parte. Abençoe a vida deles, que eles se protejam, que eles estejam em casa, sendo cuidados e protegidos, Senhor Deus. No nome de Jesus, pedimos que também o Senhor resguarde aqueles que têm problema crônico de saúde, aqueles que precisam de mais cuidado ainda, aqueles cuja saúde é mais delicada, Senhor, carece de mais atenção. Abençoe também, Senhor Deus, todos aqueles que precisam de ajuda nesse momento, todos aqueles que precisam da intervenção do Senhor, da boa mão do Senhor. E por fim, eu peço ao Senhor por todos aqueles que estão nesse momento angustiados, ansiosos, pesarosos, se perguntando o que vai ser amanhã. Que o Senhor renove a sua esperança, que o Senhor renove, Senhor Deus, o coração de cada um deles, que o Senhor restaure a alegria a cada um deles, e que a igreja do Senhor continue marchando corajosamente, continue de pé, testemunhando do Cordeiro que foi ressuscitado, e que começou a fazer novas todas as coisas, todas as coisas. O Senhor continuou sentado no trono, nós cremos nisso. O Senhor não perdeu o controle da história, o Senhor continua sentado no trono, o trono de rei, o trono de soberano do universo. Nós cremos nisso. Eis-nos aqui, Senhor, que quando encerrar tudo isso, todo esse período de exílio, nós da Igreja Batista Unida do Brás estejamos mais fortes, mais unidos ainda, mais solidários ainda em relação à dor do próximo, mais juntos um do outro, para cumprirmos a nossa missão de ser uma igreja de discípulos e uma igreja que faz discípulos e seguidores de Jesus. Essa é a nossa oração. Obrigado, porque eu tenho certeza que o Senhor está nos visitando nesse momento. A todos aqueles que estão assistindo nesse momento em casa, eu sei que o Senhor está visitando a cada um deles. Muito obrigado. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. É o meu Deus. Cante nesse momento, louve ao Senhor. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é
trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos. O começo, meio e fim. O começo, meio e fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e o leão. Cordeiro e o leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado mais uma vez pela tua igreja, Senhor. Que mais uma vez o Senhor renove as nossas forças. Precisamos que o Espírito do Senhor venha mais uma vez como um rio e dê vida aos nossos corações. Que o Espírito Santo, como o Senhor Jesus diz, que quando nós cremos nele, o Espírito Santo entra em nós e flui dentro de nós como um rio, como esse rio que vai passando e vai gerando vida por onde ele passa. Que a nossa alma, que o nosso coração nessa manhã sejam dessa forma, agraciados, tocados por esse rio de vida. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém. Nós vamos cantar mais uma música com a Jane Mascarenhas e logo em seguida nós vamos ouvir a palavra do Senhor, a pregação nessa manhã. Então não saia daí, esteja aí conosco. O Salmo 126 irá guiar a nossa vida nessa manhã. Amém. Louvar ao Senhor, vamos mais uma vez agora comigo. Quero que você preste bastante atenção na letra dessa canção. Para muitos é conhecida, para outros não, mas é algo significativo porque fala sobre lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Algo que a gente não consegue controlar, qualquer um de nós. Não é porque o pastor é mais especial do que eu, ou eu de você, ou você de qualquer outra pessoa. Somos todos iguais. A ansiedade bate no nosso coração. Mas nós temos, por Deus, o dom de poder ter o privilégio de afastar ela de nós. Como? Acreditando na palavra de Deus. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Deus vai nos ouvir. A gente fazendo a nossa parte, Deus com certeza fará a dele. Vamos ouvir juntos, vamos louvar juntos e creia junto comigo.
ansiedade. Com certeza então Deus cuidará de ti. Por que viver assim, na angústia ou na aflição? Lembras quantas vezes Deus te levantou do chão? Os braços do Senhor estão abertos para você. Pede o que precisa e Ele te ouvirá. E pede sempre a Deus, em nome de Jesus. A vitória vem, pois Ele te ouvirá. Nada te faltará. É Deus quem te sustenta. Nada te faltará. Na paz ou na tormenta, contigo estará. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Aos meus amigos e irmãos de todo esse Brasil, do mundo inteiro, confie no Senhor, porque os braços do Senhor estão abertos para você. Pede o que precisa e Ele te ouvirá. Pede sempre a Deus, em nome de Jesus. A vitória vem, pois Ele te ouvirá. E nada te faltará, pois é Deus quem te sustenta. Nada te faltará. Na paz ou na tormenta, contigo estará. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Nada te faltará. Sim, é Deus quem te sustenta. Nada te faltará. Na paz ou na tormenta, contigo estará. O Senhor é teu pastor. Repete comigo assim: nada me faltará. Deus te abençoe. Amém. Voltamos então para o Salmo de número 126. Se você tem aí a sua Bíblia, nesse momento, eu quero ler mais uma vez, para nós fixarmos o que a palavra do Senhor nos diz nessa manhã. Salmo de número 126, eu lerei na Nova Versão Transformadora. Diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação. Como os riachos revigoram o deserto, os que semeiam com lágrimas. Isso aqui é para cada um de nós. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Senhor, no nome de Jesus, essa é a tua palavra escrita, Senhor. Palavra que consola, palavra que desafia, palavra que cura os corações feridos e ansiosos. Palavra que encoraja, que motiva, que faz a cada um de nós erguer a cabeça, mesmo em meio aos desertos, aos exílios do coração. Que nesse momento essa palavra tenha um lugar especial dentro de nós, que ela gere aquilo que ela sabe e quer fazer em cada um de nós, nessa manhã, em qualquer lugar do mundo, onde essa palavra nesse momento esteja chegando, através da internet.
Obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos de estarmos aqui unidos, não só agora como IBUB, mas a igreja do Senhor espalhada ao redor do mundo inteiro, nesse momento. Oramos assim, gratos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Se eu fosse dar um tema a essa pregação dessa manhã, a essa reflexão desse momento, eu daria o seguinte tema, se você quiser anotar aí depois: semeando em tempos de ansiedade. Eu vou repetir: semeando em tempos de ansiedade. E era exatamente esse sentimento, essa sensação, este quadro que esse povo aqui enfrentava. Para você entender um pouco o tempo histórico onde esse salmo, o 126, foi escrito, o povo estava ali voltando do exílio, do cativeiro persa, para Jerusalém. Então Neemias, Esdras, todo o povo estava voltando para reconstruir a cidade e os muros de Jerusalém. Mas perceba, não era reconstruir simplesmente tijolos, não era simplesmente reparar prédios, mas era para reconstruir o povo de Deus, a nação que Deus havia escolhido, que Deus havia chamado desde Abraão. Então o povo estava se vendo diante de uma situação inusitada, uma situação nova, uma situação de esperança, mas ao mesmo tempo que gerava profunda ansiedade no coração de cada um deles. Então, esse momento histórico fez com que surgisse esse salmo, o Salmo 126, que no saltério hebraico ele se encaixa no que os estudiosos chamam de salmo de peregrinação. Por que peregrinação? Aí vem a memória espiritual do povo de Deus. Então imaginem, esse povo estava ali em Jerusalém, diante de uma oportunidade de restauração, mas ansiosos ao mesmo tempo, porque o desafio era enorme. Então o que é que a memória espiritual deles fez? Os fez lembrar dos grandes feitos de Deus no passado. O que Deus havia feito no passado, na vida de cada um deles. Quando, por exemplo, Deus abriu o Mar Vermelho. Quando Deus os tirou com mão poderosa da escravidão do Egito. Quando Deus os livrou, inclusive, do exílio babilônico e do exílio assírio. É como se, então, essa memória espiritual suscitasse dentro desse povo um louvor, uma profunda gratidão, um brado de louvor ao Senhor. Então eles escrevem esse salmo aqui, lembrando no passado, quando eles iam então em direção a Jerusalém, quando ainda existia o templo, quando eles iam em direção então ao templo, adorar a Deus, adorar o Eterno, adorar como povo, coletivamente, ao Todo-Poderoso. Então eles escrevem esse salmo, esse belo salmo. Então eles dizem assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Eu quero agora que você imagine, você que é da IBUB, ou você que é de alguma outra igreja, ou você que não é de igreja nenhuma. Eu quero que você imagine então, quando nós estivermos daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, nós não sabemos exatamente quanto tempo durará tudo isso que está acontecendo. Mas eu quero que você imagine daqui a um tempo, nós aqui, todos nós celebrando ao Senhor, o que Deus fez na nossa vida. Então é como se nós estivéssemos agora, daqui a algum tempo, olhando para trás e dizendo: quando o Senhor nos trouxe de volta do nosso exílio, do nosso isolamento, da nossa quarentena. Quando o Senhor nos trouxe de volta, foi como um sonho. Foi como um sonho. Aí o texto começa a dizer, continua a dizer: nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. Nós celebramos juntos. Então é isso que eu quero que você imagine nesse momento, que você projete a sua alma, a sua vida nesse momento. Quando o Senhor fizer isso, nós cantaremos de alegria. Isso vai acontecer de tal forma que os nossos vizinhos, as regiões ao nosso redor vão dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. E não só por esse povo, mas por todos. Aí nós vamos dizer assim: de fato,
Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Mas o texto agora nos diz assim: restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Então é como se agora ele voltasse para o momento presente. Ele estava imaginando lá na frente, quando o Senhor nos restaurou, mas agora, nesse momento do texto, ele se encontra ainda no exílio, na quarentena. É como se o espírito do salmista, vamos dizer, se projetasse para frente, para o futuro, mas agora ele volta para o momento presente, o momento atual, o momento onde nós ainda estamos no exílio, na quarentena, no isolamento, sob essas pressões espirituais, emocionais, financeiras, profissionais e assim por diante. O texto então nos diz, de maneira profunda: restaura, Senhor, nossa situação. Algumas versões dizem nossa sorte, como os riachos revigoram o deserto. O que o texto aqui nos diz literalmente é que é como se o judeu estivesse imaginando que no meio de tanta seca, de tanta aridez, de tanto deserto, caísse uma chuva, que enchesse os rios transbordassem e pudesse agora então refrescar aquela situação de aridez, de secura e de deserto. Mas se nós formos mais fundo nesse texto, ou ampliar a ideia desse versículo especificamente, nós veremos então que a ideia de rio, a ideia de água viva na Escritura Sagrada, nos remete ao Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus, por exemplo, conversando com a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, nós vemos Jesus dizendo assim: todos aqueles que crerem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. O que é que nós temos que clamar então nesse momento? É para que o Espírito Santo restaure a nossa alma, neste momento de quarentena, neste momento de exílio, nesse momento de isolamento, nesse momento de profunda ansiedade, nesse momento onde parece que para muitos não há mais alegria, não há mais razão para cantar. É como se então a angústia profunda drenasse todas as energias de muitos, ao ponto de perder até a perspectiva do futuro. O que vai ser de nós amanhã? Quando nós olhamos então para a Escritura Sagrada, nós vemos a própria Bíblia apontando, destacando a ação do Espírito Santo, no sentido sempre de restaurar a criação de Deus que está debilitada. Essa é a função do Espírito Santo. Veja, por exemplo, a imagem que o grande profeta Ezequiel teve na famosa passagem do Vale de Ossos Secos. Ali a criação de Deus, vamos dizer, estava inerte, sem vida. Então o profeta, como o próprio Eterno manda o profeta fazer, o Eterno diz assim para o profeta: profetize, profetize, para que o Espírito Santo então vai e restaure a criação inerte. O Espírito Santo então é esse que vai fazendo ressurgir vida onde não tem. O maior exemplo bíblico de como o Espírito Santo tem poder de ressuscitar o que estava sem vida é a própria ressurreição do Filho de Deus. É a grande prova, o grande exemplo do poder que o Espírito Santo tem, então, de por onde ele vai passando, como esse rio de vida, ele vai fazendo, então, com que a vida surja, mais uma vez. O Espírito Santo, então, tem o poder, a capacidade, a prerrogativa, de por onde passar nessa manhã, gerar vida mais uma vez. O Espírito Santo pode gerar vida no seu coração, nessa manhã. A minha oração, então, é para que você mais uma vez clame por esse Espírito Santo, para que você chame, para que você invoque mais uma vez o frescor da vida que há no Espírito Santo. Que seja assim.
O salmista vai caminhando para o fim do salmo. E ele diz assim: os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Choram, é o que está acontecendo com muitos de nós. Nós estamos chorando. O mundo está chorando. O mundo inteiro está clamando neste momento. Choram enquanto lançam as suas sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Quando esse salmo foi escrito, eles não sabiam exatamente quando Deus iria restaurar a sorte deles. A sorte aqui no sentido de dar de volta tudo aquilo que aparentemente havia sido tomado, havia sido perdido. Eles não sabiam. Da mesma forma somos nós não sabemos. Eu seria aqui um irresponsável se eu dissesse quando é que nós iríamos voltar a nos encontrar, quando é que a economia iria entrar mais uma vez em ordem, quando é que mais uma vez os enfermos estariam curados. Eu não posso dizer isso. Nós não sabemos exatamente, mas algo nós temos certeza, que é exatamente o que a Bíblia nos recomenda neste momento. O nosso papel hoje é semear. É o que o texto aqui nos diz. Então, uma vez que eles não sabiam quando é que Deus iria restaurá-los por completo, o que é que eles fizeram? Eles semearam. Eles lançaram a semente. Como a parábola do semeador. Eles vão lançando a semente. Eles vão lançando a semente. E a nossa oração é que ao lançarmos as sementes, o próprio grande agricultor, que é o Pai, que é o Eterno, Ele possa então regar as nossas sementes. Ele possa cuidar do nosso jardim, para que logo, logo nós possamos colher grandes frutos para a glória do Senhor. Então eu quero agora me deter nessa semente. Quais seriam então essas sementes que o Senhor pede para que você que nos assiste nesse momento, para mim, para cada um de nós, possamos então lançar no solo? 3 tipos de semente. São 3 sementes que eu quero destacar aqui nesse momento. 3 tipos de semente. A primeira semente, a semente da adoração. Adoração. E adoração aqui, como vocês muito bem sabem, adoração aqui no sentido de gratidão profunda a Deus. Mas você vai dizer assim: pastor Riva, como agradecer a Deus em meio a tudo isso? A gratidão, ela está ligada exatamente à ideia de memória espiritual, como eu falei no início. A gratidão, então, ela sempre olha para trás. A gratidão tem a capacidade, vamos dizer, de nos remeter sempre para o que aconteceu. E se você olhar para 5 minutos atrás da sua vida, você vai perceber que você tem razão, sim, para agradecer ao Senhor. Você tem razão para agradecer ao Senhor. Então, permita agora, por exemplo, escreva agora no nosso chat alguma razão que você tem de gratidão. Eu tenho certeza que você tem razão para agradecer ao Senhor. Escreva agora no chat: eu quero agradecer por isso que Deus fez. Eu quero agradecer porque apesar de tudo eu tenho comida em casa. Eu quero agradecer porque apesar de tudo os meus filhos estão comigo aqui perto. Eu quero agradecer porque apesar de tudo eu tenho um lugar agora para estar. Eu tenho uma cama para dormir. Agradeça. Escreva aí no nosso chat para alimentar a fé do povo de Deus que assiste nesse momento essa celebração. Então a primeira semente é da adoração. Adorarmos a Deus em tempos de adversidade. O grande C.S. Lewis, e agora é o momento da gente ler livros, né? A gente está em casa. O grande C.S. Lewis, no seu livro Como Orar, ele nos diz assim, que é exatamente em tempos de adversidade que nós devemos desenvolver hábitos de adoração e de devoção ao Senhor. Porque se nós criarmos esses hábitos no momento da adversidade, nós conseguiríamos, pela graça de Deus, no momento onde tudo estiver melhor, ou aparentemente melhor, nós seremos mais maduros como povo de Deus. Então desenvolva esses hábitos na adversidade, nesses momentos de luta, de tempestade que nós estamos enfrentando. Então a primeira semente é adoração. Adoração. A segunda semente que nós devemos então lançar no solo
e pedir para que o Senhor regue, para que o Senhor, como grande jardineiro, cuide, para que então, logo, logo, nós possamos colher. A segunda semente, então, é da confissão. Confissão. Por que confissão, gente? Eu acredito que esse momento, esse tempo presente no qual nós estamos vivendo, é um tempo, é uma oportunidade da Igreja de Jesus global, espalhada ao redor do mundo inteiro, a colocar os joelhos no chão e confessar os seus pecados. Se nós olharmos historicamente, não só para a história dos tempos bíblicos, mas para a história da igreja de uma forma geral, nós veremos então que sempre em momentos de luta, sempre em momentos de profundo drama, a igreja se ajoelhou, se arrependeu e pediu misericórdia ao Senhor. Esse não é um momento para a gente bradar, esse não é um momento para a gente requerer os nossos direitos, porque a gente não tem direito nenhum. Essa que é a verdade. Nós não temos direito nenhum. Tudo é graça, tudo que vem da parte de Deus para nós é graça. Ele faz porque Ele é bom, porque Ele nos ama. Nós não temos nada que levantar a voz para os céus e dizer: Senhor, por que é que está acontecendo isso? Quem somos nós para fazer isso? Exatamente o contrário. Neste momento de adversidade, a semente que nós temos que lançar é a da confissão. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, você que me assiste nesse momento, faça isso agora. Você sabe quais são os pecados que perseguem você. Você sabe quais são os pecados não confessados que vêm se acumulando ao longo da sua vida. Você sabe. Você sabe por que é que muitas vezes você se encontra apático espiritualmente. Não agora, mas você já vinha apaticamente ao longo de anos e anos nas igrejas. Você sabe. Então, quando nós não confessamos os nossos pecados, é como se a nossa energia espiritual ela fosse se esvaindo, ao ponto de nós não termos mais, por exemplo, neste momento de luta, nós não temos energia espiritual nenhuma mais. Porque nós não cultivamos os hábitos espirituais quando nós mais precisamos ter cultivado. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra do Senhor nos diz que o pecado faz essa barreira entre nós e o Senhor, de modo que a gente vai, é como se a gente fosse perdendo o olhar, é como se o Senhor estivesse tão distante de nós e uma nuvem negra encobrisse a cruz, e nós não conseguimos, a gente não consegue enxergar a cruz. É a capacidade que o pecado tem de ofuscar o nosso olhar espiritual. Então, qual é a segunda semente que nós temos que lançar nesses tempos de adversidade? A semente da confissão. Então, vamos repetir juntos. A primeira semente é da adoração. A segunda semente é da confissão. E, por fim, a terceira semente que temos que lançar, chorando, como o texto bíblico nos diz, mas com confiança no Senhor. A terceira semente que temos que lançar no solo, confiando de que o grande jardineiro vai regar, vai cuidar desse jardim, e Ele mesmo vai fazer com que gere frutos. A terceira e última semente, portanto, é o amor. O amor. Que, como vocês sabem muito bem, é o resumo de toda a mensagem da Escritura Sagrada. O amor a Deus, acima de todas as coisas. O amor ao nosso Criador, que tanto nos ama, que por graça nos criou e fez com que você e eu existíssemos. E o amor ao próximo. E nada melhor do que tempos como esse para nós falarmos de amor, de solidariedade, de olhar não apenas para mim, mas para o outro, de entender qual é a necessidade do outro, de não apenas pensar em mim quando eu vou no supermercado e lotar o meu carrinho do supermercado e levar tudo aquilo que eu apenas preciso. A minha demanda pessoal, a demanda da minha família apenas. Então nós estaremos lá confortavelmente em nossa casa, porque a nossa despensa
está lotada, mas o nosso vizinho não conseguiu chegar a tempo no supermercado e perdeu o que tinha lá. Então, em tempos como esse, nada melhor do que nós falarmos de amor, de solidariedade, de entrega ao outro. E eu tenho certeza, gente, como eu falei para vocês no início, Deus está limpando a sua igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, esse espírito capitalista que nós estamos tão acostumados a ele, tão envolvidos nele, faz com que exatamente nós olhemos apenas para nós, para a nossa demanda pessoal. Se eu e minha família estamos bem, o mundo que se exploda. Essa que é a verdade, que muitas vezes está inconscientemente em nós, em cada um de nós. Então é como se Deus agora estivesse fazendo com que todos recuassem, inclusive a igreja, recuassem no sentido de ficar enclausurado dentro de casa. E Deus está agora então lançando em nosso rosto a situação atual que o mundo inteiro vive. É como se Ele estivesse então tirando a sujeira debaixo do tapete e nos mostrando como estavam sujas as nossas vidas. Então o amor é a melhor receita que existe para tempos como esse. E se nós soubermos desenvolver o hábito do amor na adversidade, se nós conseguirmos então na adversidade lançar a semente do amor, quando Deus nos tirar desse exílio, certamente nós seremos pessoas mais amorosas, umas para com as outras, mais amorosas. Que o Senhor nos ajude, que Deus nos dê graça, que daqui a algum tempo, que eu volto a dizer, não sei quanto tempo, mas que daqui a algum tempo, nós possamos olhar para trás e poder dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas perceba, gente, não apenas porque Ele nos tirou do exílio, mas porque Ele nos levou para o exílio, para a quarentena, para o isolamento, para ali nos ensinar a sermos verdadeiros discípulos de Jesus. É isso que Ele está fazendo. Então eu peço nesse momento que você não fique ressentido, que você não fique triste com Deus. Não fique, porque Ele está cuidando de nós, de um jeito diferente, mas está cuidando de nós. Deus precisa de verdadeiros seguidores de Jesus no mundo. Então, por isso, Ele está permitindo que nós passemos por uma situação de opróbrio, de humilhação, de vergonha, para que eu e você pudéssemos, então, lançar as boas sementes no solo. É isso. Que quando o Senhor, então, nos trouxer de volta do exílio, do isolamento, da quarentena, a gente possa olhar para trás e dizer: Senhor, apesar de tudo, apesar de não entender o porquê o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, muito obrigado, porque hoje eu sou um melhor seguidor de Jesus do que quando nós entramos nessa situação. Que Deus nos ajude. Semeie, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, semeie em tempos de adversidade. Semeie em tempos de ansiedade. Adoração, confissão e amor. Que a graça de Jesus esteja sobre cada um de nós. Eu vou orar mais uma vez. Eu vou orar. E antes de cantarmos uma música para encerrarmos, eu preciso dar alguns avisos importantes para que a nossa comunidade saiba o que vai acontecer nos próximos dias que virão. Mas eu quero orar por você nesse momento. Mais uma vez, coloque a sua mão no seu coração. Senhor Deus, no nome de Jesus, obrigado. Não sabemos exatamente o porquê o Senhor permitiu tudo isso, mas nós temos certeza de que é um momento de semearmos. É um momento de lançarmos as sementes no solo, ainda que chorando. Lançar as sementes da adoração, da confissão e do amor, para que logo, logo possamos colher frutos maravilhosos para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a vida das pessoas que nos cercam. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que vem e refresca o nosso coração deserto, o nosso coração exilado, o nosso coração cheio de dúvidas, o nosso coração apático, pálido. Ó Espírito Santo, o Senhor que é o rio de vida,
venha e nos dê vida mais uma vez. Venha e ressuscita o povo do Senhor mais uma vez. Essa é a nossa oração que fazemos nessa manhã. No nome de Jesus. Amém e amém. Antes de cantarmos, então, me permita dar alguns avisos importantes. Então, fique atento ao que nós vamos dizer. Nós vamos lançar depois esses avisos aqui por lista de transmissão, por e-mail, para que você fique atento ao que vai acontecer. Mas eu quero, desde já, avisar para você. Primeiro, ainda hoje, nós vamos então enviar um estudo bíblico baseado nessa pregação. Nós fizemos então uma adaptação para estudo bíblico com perguntas, explicando o texto bíblico, com interação, com perguntas para o grupo. E você então vai poder pegar esse texto, esse estudo, e vai fazer com a sua família. A ideia não é de se encontrar em pequeno grupo, é você e sua família. Você e sua família então vai se reunir, vai pegar esse roteiro de estudo bíblico e vai então estudar a palavra de Deus, que é exatamente essa pregação em casa mesmo. Então, se Deus assim permitir, até o final do dia nós vamos mandar por e-mail, por lista de transmissão, o roteiro desse estudo bíblico. Segundo, os pais então, vocês sabem, você que é pai de filho criança ou junior, você recebeu a sua lição, e nós pedimos então que ainda hoje, até o final do dia ou à noite, você faça então essa lição junto com o seu filho. E pai, o pai que me ouve nesse momento, que me assiste nesse momento, não é apenas para a mãe fazer, é para que o pai e a mãe façam juntos. Essa ideia é toda a família em torno da palavra de Deus. Toda a família em torno da palavra de Deus. Quarta-feira que vem, às 20 horas, nós faremos uma live para toda a igreja. Então, a oportunidade da live é interessante porque a gente pode interagir uns com os outros. A gente pode, então, lá no canal do Facebook da nossa igreja, na nossa página do Facebook, nós vamos poder, então, fazer uma interação. A gente vai poder se saudar lá, fazer perguntas e respostas, enfim. Nós vamos ter um bate-papo dirigido por uma palavra de Deus para nós. Na quarta-feira, às 20 horas, coloque já na sua agenda, quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos juntos, se Deus assim permitir. Eu quero pedir também para que você, se você souber de alguém da igreja, em especial as pessoas que estão no grupo de risco, se você souber de alguém que precise de ajuda, nos fale. Envie um WhatsApp ou para mim, ou para o WhatsApp da igreja, um e-mail para a igreja, para que a gente possa então ir lá e socorrer as pessoas, principalmente as pessoas do grupo de risco, que precisam da nossa ajuda. E por fim, eu quero encerrar dizendo, na verdade aqui não é nem um aviso, mas é algo que Deus tem colocado no meu coração, fazendo uma análise de tudo que está acontecendo. Se Deus permitir, quando tudo isso passar, toda essa quarentena passar, eu entendo que a nossa igreja deve colocar os seus olhos em dois focos principais. E quando eu digo dois focos principais, não é que nós vamos abandonar as outras áreas da igreja que precisam de muita ajuda também, não é isso. Mas é como se fossem dois olhos principais, mas ao mesmo tempo trabalhando nas outras questões que estão ao redor desses dois focos principais. Qual é o primeiro foco principal? A nossa comunhão. Os pequenos grupos da igreja. Então, um foco fortíssimo, uma atenção fortíssima, nós vamos colocar então nos nossos pequenos grupos. Você percebe agora a importância da comunhão, a importância de nós estarmos juntos, perto um do outro. Então se prepare, assim que Deus nos tirar do exílio, nós vamos colocar nossa atenção em nossos pequenos grupos. O nosso segundo foco, vocês estão percebendo em tempos de crise como esse, como as pessoas mais carentes precisam da nossa ajuda. Então é minha oração, e eu peço que você ore por isso. Eu peço que Deus também toque no seu coração, para que você doe aquilo que vai ser necessário, para que a gente faça uma reforma na Casa 82, a nossa casa ao lado aqui, quem é da IBUB sabe do que eu estou falando. A nossa Casa 82, o nosso sonho é transformar essa casa no centro de ação social para a nossa comunidade. Então, nosso sonho é ter ali atendimento médico, atendimento de enfermagem, de fisioterapia, atendimento odontológico para as pessoas que precisam de ajuda. Então, ore por isso, que Deus possa tocar no seu coração em relação a isso. Esses dois focos, a nossa comunhão, congregar toda a igreja, unir toda a igreja em torno dos pequenos grupos, e a nossa ação social. Que Deus fale com você e que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos encerrar cantando nesse momento.
Se você puder ficar de pé onde você está agora aí, fique de pé. Vamos dinamizar um pouco isso aqui, essa nossa celebração. Se Deus assim permitir, nós nos encontraremos nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, às 10 horas da manhã do próximo domingo. Mas nós vamos informando a igreja, semana após semana, o que vai acontecer. Deus abençoe você e um beijo no seu coração. Amém? Vamos cantar, de pé. Que a alegria do Senhor inunde a sua vida e a sua casa nesse momento. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha, nunca.
Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. E que guarde o seu coração e o meu coração. E que tudo isso que nós aprendemos aqui nessa manhã, tudo isso que nós ouvimos e declaramos, faça parte das nossas vidas a cada dia. Amém? Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Sintam-se abraçados. Sim.